1 Coríntios 15, 33. Olha, presta atenção, não vos enganeis, ou não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vamos repetir juntos? As más conversações corrompem os bons costumes. Senhor Deus, Pai amado, nós te suplicamos pela tua graça, pelo teu amor, que venhas aceitar o que já foi dedicado nessa tarde aqui. Que o Senhor encoraje e abençoe a cada um na fé, na jornada da fé, na batalha da fé, nessa caminhada da fé. Que o Senhor possa ajudar a cada um chegar até o fim, sem deixar que os bons costumes de sua vida sejam corrompidos. Pela tua graça e pelo teu amor, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém. Podeis assentar. Nós vamos ver ligeiramente sobre costume. O costume quer dizer uso, hábito de uma prática observada, uma coisa que você tem como prática na vida, que observa aquilo. Observada quer dizer obedecida, praticada, não é? Observa. Isto quer dizer, pratica aquilo. O costume tem uma particularidade de características. Inclusive, fica relacionado nisso aí também o vestuário, incluindo especialmente até costumes religiosos. Ou costume religioso. Nós temos a tendência humana de nos adaptarmos a costumes, vivermos através dos costumes. Inclusive falar é um costume que a pessoa adquire ao ouvir outras falarem. Se você nascesse na selva e vivesse lá durante toda a sua vida, sem ouvir uma pessoa sequer, só ouvindo ali chimpanzés e coisa, você nunca falaria uma palavra que tivesse sentido humano. Você teria ruídos, na verdade, como dos chimpanzés, ou de qualquer classe de animal a quem você se associasse mais. Isto porque você teria sido criada ou criado num ambiente que não tinha o costume de falar palavras inteligíveis. É por isso que, se viver num meio, num lar, cuja mãe, cujo pai, cuja família, a família que tem o costume, o hábito de falar o que vem na boca, são pessoas que têm aquilo como hábito. Falam o que pensam e não pensam o que falam. Mas isso é um hábito que pegou. Eles dizem, aquela mulher adquiriu um hábito de falar tanto que eu não a suporto mais. Isso quer dizer, ela fala o dia todo. E ela tem por que falar. Qualquer coisa serve de motivo, lhe inspira a falar.
e por fim ela conversa até dormindo. Eu torço para que ela durma, mas mesmo dormindo ela fala. É um labirinto, não é? Ela tem hábito de falar mesmo dormindo. Agora Santiago disse que nós deveríamos ser tardios para falar e prontos para ouvir. Mas depende muito do que nós vamos ouvir. Prontos para ouvir aquilo que nos convém. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ora, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a dúvida vem também através do mesmo meio, com a diferença. A dúvida vem através de ouvir aquilo que não é a palavra de Deus. Coisas que não contribuem para o bem da sua alma, da sua estabilidade na fé. Agora, Paulo está dizendo, as más conversações corrompem os bons costumes. E na verdade Deus estabeleceu ordens que se transformaram por força de lei em costumes. Eles chegam a dizer, e assim então ela cessou os seus costumes. Por isso não podia se engravidar mais. É aquilo que se repete periodicamente, sistematicamente na vida da pessoa. Então ela cessou os seus costumes, por isso não pode se engravidar mais. Pois bem, é muito fácil abandonar os bons costumes, como seja, o bom costume de vir ao altar orar. É fácil. Parece que a pessoa diz assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais lá no altar orar. E não vem mais, simplesmente. Porque o corpo, a nossa carne, ela tem uma tendência natural, ela é inclinada para isso. A obedecer, a acatar, a praticar tudo aquilo que diminui a sua espiritualidade. O profeta diz, na verdade, que é se quiser. Ele diz aqui, na mensagem Deus escondido em simplicidade. Ele diz assim, a respeito do primeiro tabernáculo. Quando a gente terminava de falar lá fora, não era aqui dentro. Então entrava, se desejava, vinha ao altar quietamente e orava em silêncio. Isso quer dizer, há pessoas que admitem esse costume de chegar na igreja, virem ao altar, orar secretamente, silenciosamente, não é em voz alta, e voltar para o seu assento e começar a ler a Bíblia, meditar até que o culto comece. Sem dúvida alguma é um bom costume, mas as más conversações corrompem os bons costumes. Então, dependendo muito das companhias que a pessoa adquire, ela já começa a abandonar costumes que de fato não eram doutrina, não eram obrigatórios. Mas eu digo, qual é a doutrina que existe para viver com más conversações? Ora, a má conversação pode ser uma linguagem obscena, pornográfica. Isso já nem se conta. Mas quando você faz menção do nome alheio, você está fazendo uma má conversação.
Quando você vai tocar no nome de uma pessoa, particularmente, você devia lembrar disso. E quem vai ouvir também devia se lembrar disso, porque a má conversação corrompe os bons costumes. Porque se é um caso que você tem certeza, confiança naquilo, tem o meio correto de tratar daquilo. Não é certo? Mesmo em casa, existem os meios corretos. Na televisão, a pessoa está ouvindo má conversação o dia inteiro, qualquer hora que liga. Qualquer hora que liga. Com exceção de pouquíssimas coisas. Você vai encontrar uma receita culinária, uma orientação para a saúde, qualquer coisa assim, mas é uma raridade. É muito pouco tempo deles aplicado na televisão, com matérias que seriam realmente edificantes para as pessoas, para os indivíduos, para os lares. Então aquilo que não edifica é mal, corrompe. O que não edifica destrói. E Paulo está dizendo: as más conversações corrompem os bons costumes. Então arrefece a pessoa na fé, desacredita, põe aquela pessoa para desacreditar naquilo que ela respeitava tanto. Agora, Paulo está falando isso aqui num capítulo fundamental das Escrituras. Olha, esse capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios é um capítulo alicerce. É um capítulo que toda a igreja deveria estar plenamente relacionada com esse capítulo. Se relaciona com tudo na vida. Porque senão o negócio vai mal. Tem que se informar constantemente, porque senão o negócio cai. Mas não existe negócio mais sublime, mais importante, de mais valor, que uma vez desprezado traz o prejuízo irreparável da vida, que é a alma, que é o negócio espiritual. E esse capítulo 15 de Paulo é uma sobressalência na vida cristã, na vida da igreja. Se Paulo teve tanto trabalho nessa igreja de Corinto, a ponto de escrever 2 longas cartas para ela, ele não teve que escrever longa carta para os Efésios, para os demais, mas para Coríntios ele escreveu 2 longas cartas. Mas em compensação, essas cartas estão coroadas com doutrinas fundamentais da vida cristã. Se ela deu mais trabalho, ela também foi mais advertida, ela foi mais ensinada, ela foi mais instruída. E eu ouvi o nosso irmão, o saudoso irmão Sidney Jackson, lá na Alemanha, com a Bíblia aberta, não esqueço daquilo na mão assim, ele dizendo assim: ai de nós se não fosse a carta aos Coríntios, ai de nós. Porque nela nós encontramos até mesmo um irmão vivendo com a sua madrasta, deitando com a mãe, com a mulher de seu marido, de seu pai, aliás. Nela nós encontramos os irmãos até se embriagando na ceia, e que haviam sido corrompidos por más conversações, por pessoas que vivem nas fronteiras,
que sempre apanham e nunca aprendem. E chegou o ponto de Paulo, desesperado, parece totalmente desesperado, dizer: eu não pude falar a vós como espirituais, mas como a carnais. Porque ainda existem entre vós pessoas com más conversações. É difícil você encontrar com certa irmã e não ficar sabendo uma má notícia. É difícil você conversar com determinados irmãos e não ficarem tomando conhecimento de coisas que você nunca gostaria de tomar. Agora o profeta diz assim: já há outros que quando você se aproxima deles, eles estão sempre exuberantes. Eles estão sempre transbordando virtudes. Eles nunca têm uma má conversação no seu ouvido. Eles só têm boa conversação. Que vem a te entusiasmar. Nós ouvimos aqui sobre entusiasmo. Estimular a não cortar o seu cabelo. Só a presença, não é porque se conversa nisso, não. É o modo, é a atmosfera que cerca a pessoa. Há pessoas que têm atmosfera que contagia a gente sente atração por elas. A gente gosta de ouvi-las, gosta de ficar perto delas. Faz bem para o espírito da gente, faz bem para a alma da gente. Mesmo que se não se toca nas coisas espirituais, mas faz bem. Já outras, que de longe elas fazem mal. Os cientistas já estão explicando isso. Inclusive uma espécie de hormônio que a pessoa tem, que atua através de espíritos. Eles não sabem dizer que isso são espíritos. Há aqueles que adquirem seus portes, seus princípios, e vivem de influenciar os outros. E há outros que vivem sempre influenciados por terceiros. Isso é um perigo. Você não pode ser uma pessoa que venha a ser influenciado por terceiros com a mais facilidade possível. Não. Porque isso com facilidade corrompe os seus bons costumes. E por que então? É fácil abandonar o bom costume de ler a Bíblia, é fácil abandonar o bom costume de orar, é fácil abandonar o bom costume de vir ao altar. E ao abandonar os bons costumes, você está assimilando, admitindo maus costumes. Não tenha dúvida disso. E quando a pessoa acata a ordem da igreja no seu coração, o diácono não tem que estar, essa pessoa nunca perturba o pregador aqui dentro do santuário, olhando para os lados, conversando, sorrindo, deixando a sua atenção vagar como se fosse um papavento aqui dentro. Não, ela está sempre fixa naquilo para o qual ela veio aqui no santuário, veio no culto. Há uma maneira, em relação à ordem da igreja, você sabe, a ordem da igreja é legal. Não é se você sentir, não é. Aqui não depende de sentir, não. O diácono, diz o irmão Brando, não vou ler aqui, não, que ele lê muito sobre a ordem da igreja, que nós vamos cortar. Vou até fechar aqui, sobre a ordem da igreja. Mas ele disse, o diácono está nos 4 cantos da igreja.
E é dever dele ir lá e falar com educação, com amor, com aquela irmã, com aquele irmão, com aquela pessoa, que ela não deve conversar dentro do santuário. Porque não é costume da igreja conversar dentro do santuário. E ele chega ao ponto de dizer: se a pessoa não pode calar, então peça a ela para ceder o lugar para outra e ir lá para fora. Ele disse: mesmo que seja criança, mesmo que seja adulto. Então você tem esse bom costume, você sabe que eles tinham os bons costumes. As festas judaicas eram costumes judaicos. E costumes que eles praticavam com devoção, com sinceridade, com solenidade. É um costume vir à igreja. É um costume orar. É um costume ler. É um costume falar. É um costume. Comer é um costume. É um hábito. Então você adquire o costume de tomar refrigerantes na comida, beber água com a comida. É um mau costume que você admitiu na sua vida. Você se acostumou. Agora, nós vamos fixar mais um pouquinho aqui, só mais um pouquinho de tempo, sobre as más conversações corrompem os bons costumes. Antes, porém, eu quero lembrar que ele diz assim: eu tinha o costume de ir lá no velho moinho Will orar. Aquele moinho que era abandonado, e não tinha ninguém lá, ficava quietinho. Então ele tinha o costume de ir naquele velho moinho orar. Eu me lembro que a minha mãe tinha o costume, quando chegava na fazenda do meu tio, e lá havia um morrinho, um morro especial, era um alto, e no alto tinha um morrinho. Então ela tinha o costume de ir naquele morrinho, ajoelhar lá e ficar orando lá. Por muito tempo orando. Ela tinha por costume orar de madrugada, que foi a hora que Deus a recolheu, quando ela estava orando. Agora, há tantos costumes que, ao estar praticando-os, como seria? Por exemplo, o costume de falar. O costume de falar é difícil, não se pode falar por costume apenas. Mas, para finalizar, vamos pensar aqui nesse costume doutrinário. A doutrina forma um costume de fé, o qual você tem que praticar, com determinadas características, formando assim um costume religioso. É costume as pessoas peregrinarem para a Trindade nessa época. É um costume religioso que partiu naturalmente de uma doutrina que coloca, entre aspas, o divino Pai eterno, o Pai eterno, como um Deus especial para eles. Então eles vão a pé, eles vão de carro de boi, de carroça, cavalo, de bicicleta, de ônibus e de todas as formas. E é aquele costume de todo ano fazer aquilo. São costumes que eles sacrificam, e vou falar para vocês, é tanto prazer para eles, o quanto é para um irmão que tem loucura de conhecer essa igreja, vir aqui a um encontro de pastores. Você tem que respeitar aquilo. Aquilo é um lenitivo para eles, é um costume sagrado, é um costume que dá sabor na vida deles.
Agora, você não tem tal costume, mas você tem o costume de descer a rua Senador Jaime e entrar aqui no tabernáculo e ouvir a palavra de Deus. Isto por quê? Isso não corrompe, pelo contrário, isso alimenta os seus bons costumes, as suas boas intenções de viver como ser humano, como mãe, como pai, como filho, como cidadão, como cidadã, aguardando assim a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vai guardar isso aí. Antes de ouvir e antes de falar, você lê a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 33. E as más doutrinas corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Pois bem, você não pode dizer que isso aqui não seja um costume da igreja. É assim. A ceia. E você vai tomá-la todo domingo, primeiro domingo do mês. Você tem, então, cada primeiro domingo do mês, é certo que, num sentido, você vai dizer, bom, eu vou fazer isso, mas para que Deus me ajude, eu quero que Deus me ajude, que isso não fica simplesmente como um costume. Como um costume, sendo um costume, mas que não seja só um costume, somente como costume, como um hábito, como uma prática religiosa, mas que é costume, é. O mal estaria ficar praticá-la somente como um costume, como um hábito, porque habituou. Compreende? Cada vez que você vem à comunhão, viu, meus jovens, vocês têm a oportunidade de começar tudo de novo. Cada pessoa que vem tomar da comunhão tem a oportunidade de tomá-la. Como diz aqui em Hebreus, aos Hebreus capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Agora, o pão representa o quê? Simboliza o quê? O corpo do Senhor Jesus Cristo. O vinho, por sua vez, representa o quê? O sangue de Jesus Cristo. Quando você pensa no corpo de Jesus Cristo, quebrado, machucado, torturado, o que você pode lembrar? Mais assim, enfaticamente, mais precisamente, mais especificamente, o que o corpo de Jesus nos faz lembrar? Vamos. Hã? A cura de nossas enfermidades. Aí quando você lembra do sangue dele, aí então está relacionado com o pecado, mais diretamente, mais especificamente. E Paulo disse aqui, se não me falha a memória, deixa eu ver se é 2 Coríntios 4. Vamos ver se é. Deixa eu ver. Ou é 1 Coríntios 4? Vocês estão lembrados? É 1 Coríntios 6. Não é. Sobre o corpo quebrado. É 2 Coríntios, não é? Eu não dou conta de guardar tudo isso. Eu sei que é Coríntios. Cadê os meus ministros? Vale a pena a gente
Encontrar, porque se encontrando uma vez assim, depois você não esquece mais. Porque vem assim na hora, a gente não tem relacionado. Mas agora, enquanto eu não achar, ou um de vocês achar, nós não vamos parar. Nós vamos ficar aqui até amanhecer o dia. Do corpo quebrado. Está aqui, 1 Coríntios capítulo 10, verso 14 em diante. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos, é o que vamos fazer agora, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque aí inclui também a igreja. O corpo é a igreja, não é certo? E você está em comunhão neste corpo. Você pertence a este corpo. Por isso você não tem más conversações contra esse corpo. Porque um corpo defende, cada membro defende o corpo, o qual ele pertence. Ele não acusa. Você já pensou minha mão me dando murro aqui? Começa a bater na cara, coisa que eu já fiz, né? Dar uns murros em mim mesmo. Mas é esquisito, né? Você dando uns tapas você mesmo, beliscando você mesmo, puxando a sua orelha. Você pensa assim, aquele camarada está meio doido, não está? Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então por isso o pão é quebrado. São muitos membros, não é certo? Então quando você vem tomar a ceia, você está testificando para si mesmo que você está em comunhão com este corpo, que você defende esse corpo, que você vive por este corpo, que você está neste corpo. Que você é dele, que você o protege, que você o resguarda, e que você não quer corromper os seus bons costumes. E cada comunhão que você toma não é simplesmente um costume, é uma oportunidade para que você comece tudo de novo. Porque às vezes nós pensamos, gente, vamos fazer um batismo, batizar todo mundo de novo nas águas, marcar aí um domingo para todo mundo ser batizado novamente nas águas. E ali começar tudo de novo. Pronto. Começou tudo de novo. Agora começar nova vida. Isso não é certo. O batismo não deve se repetir. Porque você já foi batizado corretamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a ceia é que substitui essa intenção. Essa intenção é boa. Ter uma oportunidade de começar tudo de novo. Zerar tudo. Zerou. Vou zerar aqui. Agora, ao sair daqui, você já começa tudo de novo. A dar quilometragens novamente, não é? A gente tem carros, como o meu carro, tem um recurso, fora do marcador velocímetro, de marcar quilômetros rodados aqui dentro. Que você quer saber quanta distância tem daqui a Brasília e tal. Então você zera a hora que vai saindo aqui. Chega lá, você sabe quantos quilômetros você rodou. Mas a gente zera, quando vai abastecer, zera ele para ver
quando for abastecer de novo, quantos quilômetros rodou, para ver quantos quilômetros o carro está dando com 1 litro de combustível. Só que quando você zera, ao sair do posto, você já vê o númerozinho aparecendo lá, já começou a rodar de novo. Então você vem na ceia e zera. Essa intenção de começar tudo de novo, ela é na ceia, é na comunhão. Por isso que a pessoa deve preferir cair na mão de Deus do que na mão do diabo. É preferível ela lutar, vir arrastando, machucada, manca, defeituosa para a ceia, do que ficar de lá com uma sincera, com auto-murmuração. E vamos repetir, é preferível deixar aquilo do que deixar a ceia. Afastar-se daquilo do que afastar-se da comunhão. Não é afastar-se da comunhão por causa daquilo, mas é afastar-se daquilo por causa da comunhão. Aí que está o segredo da coisa. Então, essa intenção, ela não é só de alguns membros. Se eu pudesse batizar de novo, começar tudo de novo, porque no dia do meu batismo, aí eu começava tudo de novo. Se minha casa não me quiser, eu tenho uma coisa, eu vou batizar de novo, e se não for para ter essa casa aqui no sinal, vocês não me veem mais. Daqui por diante, você sabe que a doutrina é para tudo. Eu vou me batizar de novo. E você, mulher, se você não batizar e não começar tudo de novo, filhos, e essa casa não ficar sob o sinal, vocês não me verão mais aqui. Tudo bem, mas isso não pode ser feito. Não pode ser feito. Mas quando você vem para a ceia, pensando assim, Senhor, eu estou tendo uma oportunidade de uma nova vida, de começar tudo de novo. E quantas vezes, Senhor, precisar começar de novo, eu vou começar. Mas desistir eu nunca. Eu morro no teu altar. Morro lá dentro. Se eu errar 100 vezes eu começarei. 1000 vezes. Então foi o que o profeta disse: é melhor a pessoa errar 100 vezes, cair 100 vezes, levantar todas 100 vezes, do que cair uma vez só e nunca levantar mais. Que o Senhor ajude, que o Senhor abençoe a cada um. Tomar a ceia, você sabe que essa não é coisa para se levar na emoção, não é? É uma coisa para se estudar de uma forma real, como ela é, autêntica. E você vem para a comunhão, você vem contrito, com o sacrifício de Jesus na sua mente, no seu coração. Você não vem aqui como quem está passando por aqui e assistindo e fazendo um desfile, apenas assistindo um desfile e conversando aí na hora da comunhão e sorrindo uma com a outra e com o outro. A comunhão é uma reunião de comunhão intensa, contínua. Nós só podemos falar o necessário aqui, os obreiros. E num caso de necessidade que você tiver, que precisa falar com o diácono, com alguém, Deus sabe. Então, quando você vem, você pega um pedacinho de pão. Não tem que pegar um punhado. Às vezes, caem alguns aqui, irmãos e irmãs, ficam preocupados. Mas pode deixar que no intervalo não está certo o diácono agachar aqui com as irmãs passando, catando pão. Não. Então eu disse, para com isso, deixa terminar de passar. Aí depois, então, o diácono vem, olha tudo direitinho, pega aquilo, vai ser queimado depois da ceia. Você não vai jogar no chão voluntariamente, por abuso. Então, se deixar cair por acaso,
não vai ficar condenado por isso. Não tem que agachar para apanhar. Mas é isso, é um pedacinho só, isso é símbolo. O cálice, o vinho deve ser bebido. Não tem que ser muito, mas bebido, ainda que um pouquinho. E a única coisa que tem aqui na comunhão, dependendo da fé que você usa, da reverência, do respeito, o que tem aqui nesse cálice é só bênção, cura divina. Bênção para a sua vida. Mais nada. Então, aquele que comer e beber deste cálice. Outra coisa que tem que ser explicada, bem clara, não pode ser contado, se propor de uma maneira ligeira, é que o lava-pés simultâneo, isto quer dizer, enquanto está em comunhão aqui, irmãs vão lavar os pés, é porque elas vão embora. Elas precisam de ir embora. Essa lavação de pés, esse lava-pés simultâneo é circunstancial. Então ela vai lavar os pés e vai embora. É porque precisa de ir embora. Se ela não vai embora, então ela toma a comunhão aqui, volta para seu lugar e fica em comunhão aí. A mesma coisa ele. Se há alguns irmãos que passam primeiro aqui, isso é controlado pelos diáconos, é porque eles já estão cadastrados para isso. Eles precisam de ir embora por motivos justos. Compreendido? E também não se fica conversando na porta da igreja depois da ceia, nem das dependências. Nem o obreiro, nem o diácono tem esse direito de fazer. Ficar fazendo companheirismo aí, conversando aí. Nossos hóspedes não têm esse direito de ficar conversando aí depois da ceia. Eles devem, então, aí acatar mais ainda o regulamento. Isso é legal. Os diáconos conversam aqui, é porque eles vão ler a Bíblia, na Escritura que fala sobre queimar o pão, eles vão queimar o pão depois. Isso tudo é feito com a maior solenidade, maior respeito. Esses diáconos nunca relaxaram isso. Eles fazem com a maior dedicação. Eu confiei neles por muito tempo, eu fiquei observando. E numa passada que eu dou, eu vejo que tudo está conforme eles foram ensinados. Então, é isso aí, você volta para casa, descansado, confiado no Senhor, que você tem um bom costume de tomar o pão em memória do corpo de Jesus Cristo, de beber o vinho em memória do seu sangue, e dando assim um ponto na sua vida para começar tudo de novo. Deus abençoe. Não deixe que más conversações corrompam seus bons costumes.